noite a todos. Hoje venho falar-vos de anjos e demónios. Começo com uma pequena introdução. Anjos e demónios são figuras comuns em quase todas as doutrinas religiosas, mesmo que recebam nomes diferentes. A maioria das culturas antigas e modernas, em suas mitologias ou em suas religiões, fala de seres celestes, que são intermediários entre os homens e as divindades e que trazem em si a representação do bem, e fala de demónios como seres essencialmente malfazejos e que representam o mal. Vemos assim que a palavra anjo, procedente do latim angelus e do grego ágelos, tem o sentido de mensageiro. Quando uma pessoa ouve a palavra anjo, evoca uma figura com asas portadora de muita luz, bondade, suavidade e beleza. Por sua vez, a palavra demónio vem do grego daimon, em latim daemon, e se traduz por gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Apresentando ainda outras definições, na doutrina judaico-cristã tradicional, estas entidades celestes teriam nascido perfeitas, mas algumas delas teriam se rebelado contra o Criador e se convertido em seguidores de Satanás, o primeiro anjo caído. Ao longo do desenvolvimento histórico da civilização judaico-cristã, a imagem do demónio foi sendo construída, ligada essencialmente à representação do mal. Inicialmente, o diabo não tinha uma função necessariamente maligna e era apenas a representação de um dos mais intermediários entre o reino divino e a humanidade. Em outras religiões também existem os conceitos de anjos e demónios. No budismo e no hinduísmo são seres divinos denominados devas, que apresentam uma personalidade quase humana. São invisíveis, mas sua proximidade pode ser sentida por pessoas que conseguiram abrir o terceiro olho, um dom extrasensorial que permite enxergar seres de outros planos. Seu nome deriva da raiz sânscrita div, que significa brilhar, que significa então os seres brilhantes ou autoluminosos. Para eles, os devas podem construir fórmulas ilusórias para se manifestarem. São capazes de voar, operar milagres e muitas das vezes trazer mensagens aos humanos. Para os islâmicos, os anjos são seres feitos de luz, tendo sido criados antes do ser humano, diferentemente do homem criado da terra. Não possuem o livre-arbítrio e, consequentemente, não desobedecem às determinações de Deus. Foram criados, em sua maioria, como uma aparência bela. Não possuem sexo, nem se alimentam e não têm necessidades fisiológicas. A angelologia islâmica divide os anjos em dois partidos principais. Os bons, fiéis a Deus, e os maus. Na teosofia, os anjos são considerados seres de um dos muitos reinos da criação divina. São seres em evolução, havendo então diferenças de poder, sabedoria, amor e inteligência entre os seus integrantes.
Eles existiram por causa própria e não em função da humanidade, embora a ajudem sempre que necessário, sendo que auxiliar os homens faz parte da sua missão, especialmente para os anjos da guarda, a classe que estaria diretamente ligada à humanidade. Na Grécia Antiga, a crença era que os daimons se situavam entre os deuses e os humanos, e essa palavra não tinha uma conotação negativa e não era a representação do mal. A função dos daimons era dividida em três. Na primeira, fazer a intermediação entre os deuses e os seres humanos, interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens, as súplicas e os sacrifícios, e aos homens o que vem dos deuses, as ordens e as recompensas pelos sacrifícios. Na segunda, condutoras de almas. Cada alma escolhe o daimon que a acompanhará, quanto à vida que levará. E na terceira, protetores de homens e lugares. Na doutrina cristã, existem os relatos de que um anjo anunciou o nascimento de Jesus a Maria e a José, bem como orientou a fuga para o Egito para preservar sua vida. O Evangelho traz várias passagens em que Jesus promoveu curas através da expulsão dos demónios de pessoas doentes e consta que, na sua trajetória pessoal, foi tentado por Satanás no deserto. A religião católica divide os anjos em 7 hierarquias, de acordo com as suas funções, algumas mais próximas a Deus e outras mais próximas aos homens, e acredita que os demónios seriam anjos que se rebelaram contra a autoridade de Deus. À luz do Espiritismo, anjos e demónios não são seres à parte. São todos espíritos. Essencialmente, trata-se de uma nomenclatura. Os que já atingiram um elevado grau de pureza são denominados de anjos. No Livro dos Espíritos, na questão 128, Kardec questiona a espiritualidade. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos, e a espiritualidade diz-nos: não, são os seres puros os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Kardec acrescenta uma nota nesta resposta. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se anjo, diz-se o anjo bom, o anjo mau, o anjo de luz, o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinónimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acessão. Na questão 129, Kardec pergunta: os anjos hão percorrido todos os graus da escala? E a espiritualidade responde: percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Aqueles renitentes no mal são chamados demónios, embora tal denominação seja pouco usual no meio espírita. Haja visto que termos como espíritos imperfeitos representem melhor a transitoriedade do estado de maldade, pois que todos os espíritos serão puros um dia, ou seja, todos, inclusive os demónios. Seremos anjos, percorrendo a senda da purificação
por meio das reencarnações. Na questão 131 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há demónios no sentido que se dá a esta palavra? E eles respondem: se houvesse demónios, seriam obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demónios, eles se encontram no mundo inferior em que habiteis e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Deus criou a todos os espíritos, inclusive aos anjos, simples e ignorantes, para que estes pudessem se esclarecer e evoluir gradativamente. Quando percorrerem as diferentes fases da jornada, todos os espíritos se tornarão perfeitos, mas na perfeição relativa da criatura, que não se confunde com a perfeição absoluta do Criador. Os que hoje são anjos já tiveram a sua própria jornada evolutiva. Chegaram ao grau de espíritos puros. Já passaram por o mesmo estágio que nós, neste momento, passamos aqui na Terra. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio, sem que os espíritos sejam fatalmente impelidos. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza alcançados. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal, sendo-lhe depois facultada uma nova vida corporal como meio de reparação. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente os efeitos benéficos dessa escolha. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não basta por si só. São necessárias a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito porque lhe destrói a causa. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nós demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosa e rigorosas serão no futuro as suas consequências. As tendências que uma pessoa apresenta são reflexo dessas imperfeições que ainda não foram despojadas. Toda a falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Cada um de nós trabalha no próprio adiantamento como maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência,
acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. É um fruto do esforço individual. Didaticamente, dividimos essas fases de adiantamento em 3 categorias principais. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. E a primeira compreendem os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Os espíritos da primeira classe já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitas à reencarnação, em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para manutenção da harmonia universal, continuando assim o trabalho em sintonia com Deus. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, incentivá-los ao bem ou à expiação das faltas, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins e reúnem todas as perfeições. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos ou puros que a conseguem somente após progredir em inteligência e moralidade. Os espíritos da segunda classe suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não devem sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons génios, génios protetores e espíritos do bem. Pela palavra demónios, entendemos se tratar dos espíritos impuros, mas deve ficar claro que esse estado não é perpétuo e sim transitório. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente. Podem sair daquele estado quando quiserem, se trabalharem para isso, sendo certo que um dia o farão, pois todos temos a chama divina que nos leva inevitavelmente ao bem e ao amor. Os homens, uma vez que ainda precisam
de figuras e imagens que lhes impressionem a imaginação, tomaram os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos, e considerou aos espíritos puros como anjos e aos inferiores como seres perpetuamente maus, ante a dificuldade de exagerar o tempo inexorável da imortalidade do espírito. Anjos e demónios na Terra são o símbolo que utilizamos para representar os espíritos que nos acompanham. Essa companhia varia por influência mútua e pode ocorrer tanto para o bem quanto para o mal, de acordo com a escolha de cada um. Nós podemos ter contacto com os espíritos mais adiantados, mas também podemos sofrer a influência dos espíritos imperfeitos, aos quais nos associamos por livre vontade. O que determinará a qualidade dos espíritos que se afinam conosco é o teor da nossa vida e dos nossos pensamentos. O pensamento é nosso instrumento criador e nós vivemos no seio das criações mentais a que damos origem. Porque nós criamos, esse pensamento fica projetado em nosso redor. Através da qualidade do pensamento, através da qualidade do que pensamos, aprisionamos-nos ou criamos asas de liberdade com que progredimos, para que nos elevemos e voluntariamente nos coloquemos em conexão com os espíritos de maior evolução, devemos criar o hábito da oração, que pede luz, amor e verdade. Uma vez que os espíritos estão por toda a parte no universo, os mundos são, de preferência, os seus centros de atração, em virtude da analogia existente entre eles. Em torno dos mundos adiantados abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados abundam espíritos inferiores. Cada globo tem, de alguma sorte, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maior pela encarnação e desencarnação dos mesmos. Cada espírito se purifica gradativamente até que esteja bastante puro para deixar os mundos de expiação e ir para os mundos mais felizes. E esse prazo está vinculado à melhoria individual. Quanto mais tempo nós demorarmos a despertar e a nos modificarmos, mais tempo vamos demorar a chegar a estes tempos felizes. Depende sempre de cada um de nós. Dos mundos superiores, verdadeiros focos de luz e felicidade, alguns espíritos se destacam para mundos inferiores, a fim de semear os gérmenes do progresso, levar-lhes consolação e esperança e levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja a harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiar as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados. Cada ser traz consigo o próprio castigo ou prémio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno está por toda a parte, em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Se pudermos conceber um lugar circunscrito de castigo, designaremos os mundos de expiação,
em torno das quais abundam espíritos imperfeitos, desencarnados, à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal e alcançar algum progresso. Essa ideia de sofrimento se aplica à Terra e o seu grau de evolução de provas e expiações. Quando nós, que a ele estamos vinculados, conseguirmos evoluir e melhorar, retornaremos a um mundo invisível como bons espíritos e depois encarnaremos novamente, formaremos uma humanidade corporal de elementos mais aperfeiçoados, concorrendo não apenas para a evolução individual, mas também para a evolução planetária. Concluindo assim, não se duvida da existência de seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. A revelação espírita confirma a crença de todos os povos, ao mesmo tempo que explica a natureza e a origem desses seres. As almas ou espíritos são criadas simples e ignorantes, sem conhecimentos e sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirir pelo trabalho tudo o que lhes falta. O objetivo, que é a perfeição, é o mesmo para todos e é atingindo mais ou menos rapidamente em virtude do livre-arbítrio e dos seus esforços. Todas têm os mesmos degraus a percorrer, o mesmo trabalho a fazer. Não há então necessidade de acreditar em seres privilegiados, isentos de encargos. Todos, velhos ou novos, conquistaremos seus degraus pela luta e pelo mérito próprio. Todos, enfim, são filhos da obra de Deus. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demónios são seres isolados. A criação de seres inteligentes é única. Unidos a corpos materiais, constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas. Separados do corpo, constituem o mundo espiritual ou os espíritos que povoam os espaços. Deus os criou com todas as condições para atingirem a perfeição, que é o seu objetivo final, e a felicidade, que é a consequência da perfeição. Mas não lhes deu a perfeição. Quis que a devessem ao trabalho pessoal, que a conquistassem com mérito. Terminando assim, existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, de acordo com o degrau da escala em que estejam, em baixo, no alto ou no meio. Há, por consequência, espíritos em todos os graus de conhecimento e de ignorância, de bondade e de maldade. Pela vossa atenção, muito obrigado.